Provérbios capítulo 10. A justiça e a malignidade. Provérbios de Salomão. Veja só no comentário desta Bíblia de estudo, aqui no rodapé, vamos ler. No original hebraico, a soma do valor numérico das consoantes do nome, entre aspas, Salomão, na expressão de Salomão, resulta em 375, conforme o antigo costume judaico de atribuir números às letras. Salmo 119. Curiosamente, esse é o número total dos versículos selecionados da imensa obra, 1 Reis 4:32, do sábio servo do Senhor, e que se acham registrados entre os capítulos 10, versículo 1 e 22:16. Voltando, o filho sábio alega o coração de seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Versículo 2: os tesouros que são fruto da desonestidade de nada valem, mas a justiça livra da morte. Lucas 12, versículo 19: e assim direi à minha alma, tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos, agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Versículo 20: contudo Deus lhe afirmou, tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa as riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Veja aqui o comentário. Tolo, insensato ou louco é uma expressão de grande impacto em sua forma original, e procura demonstrar o disparate que há em buscar segurança nos bens e riquezas deste mundo, em detrimento da presença e bênçãos eternas de Deus. Efésios 5:17. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Aí vai falar aqui no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. O Espírito aqui com letra maiúscula é o Espírito Santo. Voltando em Provérbios 10, versículo 3: o Senhor não permite que o justo venha a passar fome, mas abate a ambição dos ímpios. Na outra versão está assim, da versão Almeida Revista Corrigida: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Voltando na King James agora, versículo 4: as mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe produzem riqueza. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Versículo 5: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Versículo 6: sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos reside a brutalidade. Versículo 7: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Versículo 8: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Versículo 9: quem caminha com integridade anda em segurança, mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto. Aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infelicidades, assim como a boca do insensato leva à destruição. Versículo 11: os lábios do justo são fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Veja aqui só o comentário desta Bíblia.
de estudo King James, aqui no rodapé, aqui nós leremos: em qualquer situação devemos conversar de maneira controlada e compreensiva, ainda que tenhamos de ser firmes e decisivos. A conversa torpe, autoritária e abrutalhada coopera na formação de um ambiente beligerante, rixoso, malicioso e odioso. Efésios 4, 25, 32. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Versículo 26. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Veja só aqui o comentário: o ser humano não é desprovido de suas emoções naturais quando se torna um cristão convicto e fiel. Todavia, há uma bênção poderosa reservada para os crentes que confiam na direção do Espírito Santo e submetem aos seus cuidados todos os sentimentos e vontades. O pecado em geral se deve aos nossos maus desejos, regados à vaidade, egoísmo, avareza e arrogância, muito mais do que as tentações promovidas diretamente pelo diabo e seus demônios. No entanto, é evidente que Satanás se vale das nossas fraquezas e da falta de sabedoria em agir sob a iluminação do Espírito. O Espírito aqui é com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, e nunca apenas de acordo com nossos próprios sentimentos. Tiago 1,14. A ira com suas filhas, amargura e vingança, tem sido ao longo da história uma das principais fraquezas humanas, catalisadas pelas forças diabólicas. Por isso Paulo exorta os cristãos a terem cuidado com a raiva e o furor, os quais devem ter sua expressão purificada pelo Espírito antes de provocarem mais destruição, pois nossa tendência natural é sempre pagar em dobro pelo mal que nos causaram. Portanto, os crentes são advertidos a exercerem a humildade e a paciência como demonstrações de fé na perfeita ação de Deus e a não deixarem que sua indignação ultrapasse o período máximo de um dia. Salmo 4:4. Mateus 5:22. Salmos 4:4. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Veja só o comentário: estremecei de ira, como literalmente em hebraico, ou irai-vos, como em algumas versões. Os sentimentos de insatisfação e cólera jamais devem dar ocasião a qualquer tipo de violência ou agressividade. O conselho aqui é literalmente: durma meditando no caso antes de agir. Paulo vai além e nos exorta a acabar com o sentimento de revolta e indignação antes do pôr do sol. Efésios 4:26. Foi onde nós lemos: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Então, se nós não tivermos esse controle, não, antes de a gente dormir, a gente acalmar, a gente está dando lugar ao diabo. E não deis lugar ao diabo. Veja só, nós lemos aqui também: a ira com suas filhas, amargura e vingança tem sido ao longo da história uma das principais fraquezas humanas, catalisadas pelas forças diabólicas. Por isso Paulo exorta os cristãos a terem cuidado com a raiva e o furor, os quais devem ter sua expressão purificada, a expressão purificada pelo Espírito Santo antes de provocarem mais destruição, pois nossa tendência natural é sempre pagar em dobro pelo mal que nos causaram. Portanto, os crentes são advertidos a exercerem a humildade e a paciência, abre parênteses, como demonstrações de fé na perfeita ação de Deus, fecha parênteses, e a não deixarem que sua indignação ultrapasse o período máximo de um dia. Aí nós lemos Salmo 4:4. Agora vamos ler Mateus 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Veja o comentário. Jesus demonstra como entender o sentido mais abrangente da lei.
ao relacionar o pecado de tirar a vida de alguém, um assassinato, com erros aparentemente menos graves, como irar-se contra o irmão ou insultar alguém. Então Jesus demonstra como entender o sentido mais abrangente da lei ao relacionar o pecado de tirar a vida de alguém, assassinato, com erros aparentemente menos graves, como por exemplo irar-se contra o irmão ou insultar alguém. Entende? A versão King James e as versões de Almeida acrescentam, entre aspas, sem motivo se irar. Entretanto, os mais antigos e melhores originais gregos não trazem essa expressão. Jesus revela que a ofensa verbal está no mesmo nível de um assassinato. Raká era uma antiga expressão aramaica, regá ou reká, que originou a palavra hebraica requim ou requim, usada no tempo dos Juízes 11:3, para indicar pessoas de mau caráter, levianas e traidoras. De maneira curiosa, essa era uma expressão frequentemente usada na tradição rabínica, associada ao vocábulo nabhal, que significa nécio, para se referir aos insensatos e sem sabedoria. Já a palavra grega mor, traduzida em algumas versões como louco, tem sua origem na expressão hebraica moré, desgraçado. Alguém que por não crer em Deus merecia o inferno. O cerne do ensino de Jesus está em que o pecado que leva alguém a ofender outra pessoa é o mesmo que motiva o assassinato. O vocábulo grego sinédrio, cujo correspondente hebraico é Sanhedrin, refere-se ao mais alto tribunal dos judeus, que se reunia em Jerusalém. A King James traduziu o termo para o inglês conselho, para se tratar da reunião dos sábios que julgavam as causas do povo. Sinédrio deu origem à expressão grega presbyterium, que significa, entre aspas, corpo de anciãos. Voltando em Provérbios 10, nós lemos o versículo 11: os lábios do justo são fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Aí é onde nós lemos que em qualquer situação devemos conversar de maneira controlada e compreensiva, ainda que tenhamos de ser firmes e decisivos. A conversa torpe, autoritária e abrutalhada coopera na formação de um ambiente beligerante, rixoso, malicioso e odioso. Aí é onde nós fomos para Efésios 4, 25 ao 32. Aí versículo 12: o ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nós lemos aqui alguns dias atrás que o amor cobrir aqui as transgressões. Cobrir é perdoar. Quando algum irmão que fez algum prejuízo contra nós, ele vem até nós, ele se comunica, ele pede perdão e nós perdoamos, conforme está em Lucas 17:4. Lucas 17:4: se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Muito bem, vamos parar a leitura por aqui, depois vamos fazer a continuidade desse estudo, dessa meditação aqui em Provérbios 10, e vamos começar pelo versículo 12. Provérbios capítulo 10, a partir do versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o supervisionam. Na versão Almeida Revista Corrigida está assim: como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Versículo 27: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Voltando na Bíblia King James, versículo 27:
O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. Salmos 102, 24. Meu Deus, disse eu, não me arrebates na metade dos meus dias, tu cujos anos duram por gerações. Outrora fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Versículo 26. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles se desgastarão como um manto. Tu, como a roupa, os trocarás e serão abandonados. Veja só aqui o comentário. Deus é indestrutível, incansável, absoluto e eterno. A terra e a primeira criação cederão lugar para uma nova criação, enquanto o Senhor permanecerá o mesmo, imutável, fonte segura da verdade e da vida. Isaías 65, 17, Isaías 66, 22. Todo o universo, obra do Criador, é uma simples expressão da vontade divina, um símbolo físico da majestade de Deus. Pode ser totalmente trocado como a roupa que usamos. Apocalipse 21, 1. Aqui leremos: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Veja só aqui, o termo grego original, kainos, significa, entre aspas, novo, em qualidade, ineditismo e temporalidade. Somente Deus é capaz de criar o absolutamente novo. A Terra e a humanidade ingressarão num novo universo, onde não mais dependeremos da força e energia dos astros como o Sol, a Lua e as estrelas. O mar, na tradição judaica, sempre simbolizou o caos, a entropia e a malignidade. Na nova ordem não haverá qualquer sombra de maldade, e o mar físico pode desaparecer do planeta como um sinal de total implantação do reino de Cristo sobre a terra. Romanos 8, 19 ao 22. Aqui leremos, versículo 19. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. Veja só que o apóstolo Paulo se refere à queda cósmica, em algumas versões traduzidas impropriamente como vaidade, a qual se encontra detalhada nas escrituras de Gênesis 3 até Apocalipse 22, 3. Abre parênteses, entre aspas, nunca mais haverá maldição, fecha parênteses. Toda a natureza criada por Deus, que ele próprio julgou, entre aspas, boa, ficou sujeita à degeneração e à inutilidade, entre parênteses, vaidade, com o ingresso do pecado na terra por meio da desobediência voluntária dos primeiros seres humanos, representados por Adão. O novo corpo que receberemos por ocasião da ressurreição suplantará nosso atual corpo mortal que nos liga à natureza, que a essa altura também será renovada. O termo grego original mataiotes, além de transmitir o sentido de futilidade, frustração, entre parênteses, vaidade, remete à adoração a deuses falsos, indicando que a criação foi sujeita às forças do inimigo. 1 Coríntios 12, 2. O universo não se destina ao aniquilamento, abre parênteses, destruição total, fecha parênteses, mas à renovação. Segundo a Pedro 3,13. Aqui leremos: todavia, confiados em sua promessa,
esperamos os novos céus e nova terra onde habita a justiça. Mais uma promessa. Todavia, confiados em sua promessa, aqui está com letra maiúscula, promessa. Esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Jesus é a justiça de Deus. Aí o versículo 14. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele, com letra maiúscula, em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dEle. Veja só aqui, nada será mais valioso e consolador do que receber um elogio do próprio Senhor Jesus por termos expressado nossa fé sincera mediante atos de justiça e bondade durante nossa difícil peregrinação pela terra. A paz do cristão é um presente de Deus por conta de sua justificação em Cristo. Romanos 5:1. Entretanto, é possível manchar, riscar e até quebrar essa paz se insistirmos em viver de forma contrária à vontade expressa de Deus, ou seja, viver em pecado. 1 Coríntios 3, 10, 15, 2 Coríntios 5, 10. Voltando em Provérbios 10, o temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. Versículo 28. O objetivo do justo será concluído com alegria, mas as ambições dos ímpios darão em nada. Versículo 29. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, entretanto será a destruição de todos os que praticam o mal. Versículo 30. Os justos jamais serão definitivamente abalados, mas os ímpios pouco permanecerão na terra. Versículo 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios justos sabem como falar agradavelmente. Entretanto, a boca dos ímpios só tagarela perversidades. Salmos 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Veja só, as palavras pacíficas e sensatas de Gideão acalmaram a fúria dos homens de Efraim. Em contraste, a palavra ríspida e irônica de Nabal enfureceu Davi. Então, o versículo 32, na Bíblia Almeida Revista Corrigida, está: os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. E recapitulando aqui na Bíblia King James, está: os lábios justos sabem como falar agradavelmente, entretanto, a boca dos ímpios só tagarela perversidades. Muito bem, então nós concluímos aqui a leitura, meditação em Provérbios, capítulo 10.